Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a Solange por ter aceitado o convite que eu fiz para ela. Quando a gente começou esse novo board do grupo, que me convidaram para participar, eu me ofereci para programar essas conversas, porque eu, talvez seja a mais velha, uma das mais velhas aqui no grupo, né? Eu conheço assim bastante gente, eu falei, não, eu tenho mais condições de pensar em quem convidar, e a Solange foi o primeiro nome que me ocorreu. Até por não ser uma pessoa genuinamente de PLN, que eu acho que essas pessoas trazem alguma contribuição no olhar externo, né, para a nossa área. E, em particular, quer dizer, a interface que a Solange tem com o PLN é grande, porque ela é uma pessoa de inteligência artificial e que tem trabalhado nos últimos tempos com texto, basicamente, talvez mais coisas, mas com texto também. E vira e mexe, como colega do meu departamento, eu sei que ela interage com o grupo de PLN bastante, portanto, eu me lembrei dela. Mas, principalmente, eu convidei a Solange porque ela tem uma trajetória interessante, diferenciada. Ela é formada em matemática na Universidade Federal de Uberlândia, mas lá ela já teve contato com IA e tal, e veio fazer pós-graduação na USP em São Carlos e começou a trabalhar em IA. Isso ela pode dizer melhor, vai dizer melhor. Mas a Solange sempre se destacou no nosso departamento por ter uma convivência acadêmica muito diferenciada. E é por isso que ela está colocando aí uma gestão de vida humanizada na academia, porque é aquela pessoa fora da caixinha, que, ao mesmo tempo que dá aula, faz pesquisa, etc., mas se preocupa com a sociedade, ali, com a pequena sociedade em que ela vive, sempre integrando as pessoas, motivando de uma maneira particular. E é por isso que eu convidei a Solange para falar sobre isso, porque, Solange, o nosso papo aqui, ele tanto pode ser super técnico, se a gente quiser, mas, na maioria das vezes, o que a gente quer é falar de coisas não técnicas, né? E às vezes até nada a ver com o PLN, mas que de alguma forma nos une, nos interessa, né? Como um grupo. Então, chega de falar. Solange, obrigada, você está com a palavra, bem. Legal, Graça, muito, muito obrigada. Obrigada pelo convite, meninas. Eu já tinha ouvido falar um pouco sobre o grupo, mas a gente acaba, nas prioridades da vida, né, fazendo alguns caminhos. E foi muito interessante, porque no primeiro momento que a Graça falou, quando ela me ligou, eu não pude atender o telefone, ela deixou um áudio, eu falei, meu Deus, vou ter que falar não, porque eu não dou conta de falar isso que ela quer que eu fale. Aí depois, quando eu conversei com ela, falei, não, é possível falar isso. E foi bem interessante, porque eu acabei trazendo um olhar aí para minha carreira, para minha vida, academia, para minha vida no geral, e com alguns pontos para trazer para destaque para vocês de algumas coisas que eu aprendi nesse caminhar aí, nessa vida profissional, e trazer para vocês para a gente poder conversar sobre isso, mas é uma oportunidade de poder conversar sobre isso. Então eu vou passar alguns pontos, trazer um pouquinho de história para vocês, e aí a gente vai conversando sobre quais foram os pontos de destaque aí nessa história. Então, eu sou professora aqui na USP, do Departamento de Ciências de Computação, faço pesquisa no LABIC, que foi aí o irmão do NILC, né, no ICMC, e que é o Laboratório de Inteligência Computacional, e também sou membro do Centro de Pesquisa de Inteligência Artificial, que a gente criou aí no estado de São Paulo, um projeto maior. Então, essa é um pouquinho aqui, essa sou eu, tá? Que vivo aí a inteligência artificial há alguns anos, e vou falar um pouquinho para vocês sobre isso. E para poder contar um pouquinho dessa história e trazer um pouco desse olhar que a Graça sugeriu que eu fizesse, e eu achei que até era bem interessante, eu dividi a minha trajetória de vida em 4 fases.
E eu vou trazer um pouco dessas fases. A primeira fase foram as primeiras escolhas conscientes, onde, vamos dizer, que começou a encerrar ali com as primeiras escolhas conscientes. Uma fase que eu dei o nome de independência, a outra de uma vida profissional e a outra da liberdade. Então, eu estou nessa fase da liberdade agora, tá? Que eu chamei de liberdade, não sei se é tanto liberdade, mas eu chamei de liberdade. Talvez até para me ajudar a ficar mais leve os processos. Então, eu vou trazer um pouquinho dessas histórias. Bom, para contar um pouco dessa história, das primeiras decisões, essa é a casa onde eu nasci, no município de Comendador Gomes, em Minas Gerais. Tá? E esses são meus pais, Amador e Zilda. Essa casa é a casa que meus pais moravam quando eu nasci, então minha mãe saiu daqui, foi para a cidade, eu nasci e voltei para essa mesma casa, e aqui morei por alguns anos. Hoje, essa casa é minha, porque em todos os processos de herança aí, eu fui caminhando pelos arredores até conseguir comprar esse espaço para mim. Então, esse é um espaço muito sagrado para mim, porque foi onde eu morava quando eu nasci, eu vivi as minhas primeiras histórias aqui nessa casa, né? Mas, com 4 anos, a gente mudou dessa casa. Meu pai construiu uma outra, a gente morava na fazenda, e esse lugar que está circulado aqui era a minha escola, aqui que eu estudei, do 1º ao 4º ano. Meu pai fez um puxadinho aqui, contratou uma professora que morava em casa para alfabetizar a gente, porque não tinha condição de ir para a cidade. E essa é a professora, dona Margarida. Esses são os meus 3 irmãos. Eu sou a mais velha, nós somos 4 irmãos, eu sou a mais velha. E nós estudamos aqui nessa escola, eu e os meus 2 irmãos abaixo de mim. Esse aqui, que é o caçula, ele já chegou um pouco depois, a gente já estava morando na cidade, ele não teve o privilégio dessa primeira formação. E eu falo que isso foi um privilégio porque a gente não tinha horário de estudo, né? Porque a professora morava em casa. Então não tinha como não fazer lição, não tinha como não ler o livro, não tinha como fazer nada. E aí, quando eu fui para a cidade, eu achava aquilo muito fácil, mas não é porque era fácil, é porque eu tinha tido uma formação mesmo lá naquele espaço, uma questão diferenciada. E aí começou o despertar para a questão da importância da educação, né? Que quando a gente quer, a gente evolui, independente das circunstâncias. E esse elemento foi um elemento que começou a me acompanhar muito na vida. E me acompanhar pelo seguinte, eu sou de uma família bem grande. Essa foto aqui é uma foto de 5 anos atrás, é uma foto da festa da família paterna. Na minha família paterna, nós somos em 64 primos de 1º grau. E na minha família materna, 28. Então, crescer no meio de tudo isso, você não tinha destaque. Você estava ali, você entendeu? Você era ali. E naquele processo, lá naquele mundo, lá naquela região, todas as pessoas, eu sou das gerações mais novas, e todas as pessoas, elas continuavam ali, seguindo os mesmos passos que elas sabiam, que elas conheciam. E eu ficava bastante intrigada com aquilo, e eu queria fazer algo diferente, eu queria construir uma história para mim que fosse minha. E o único caminho que eu consegui ir identificando e vendo era a questão da educação. Porque, assim, naquele mundo, naquele processo, para vocês terem ideia desses 64 primos aqui, eu fui a 3ª a estudar numa escola pública, fazer curso de graduação numa escola pública. E eu sou de número 49, ou seja, tem 48 mais velho que eu. Só 2 que estudaram. E abaixo de mim também ninguém mais foi. Então, nós somos em 3 que fizemos escola pública, faculdade. Todas na UFO, em Uberlândia. Todas mulheres. As 3 mulheres, Gra. Que coincidência. Pois então. E a maioria aqui são homens, tá? A maioria são homens. Inclusive na minha casa, nós somos em 4, 3 homens. Uma fez engenharia civil, a outra fez odonto,
e eu fiz ciências com habilitação em matemática. Tá? E essas duas, é claro que elas foram minhas inspirações para... Eu falo assim, não, é possível fazer, sabe? É possível sair daqui. Mas sempre pensando, como que eu saio daqui? Eu tinha que sair dali usando a educação como caminho, usando a educação como alavanca. E aí, nesse processo, as primeiras escolhas conscientes que eu me lembro de ter feito, aí nesses dias depois que eu conversei com a Graça, fiquei pensando muito nisso. Uma foi com 15 anos, que eu estava brigando com meu irmão abaixo de mim, a gente tinha 1 ano de diferença, porque minha mãe dizia que eu tinha que ajudar ele a ir bem na escola, e ele queria qualquer coisa, menos estudar. E aí meu pai falou assim, mas então, o que você quer fazer na vida? Porque você sempre fala que você quer ensinar, mas seu irmão quer estar aqui e você não quer ensinar para ele. E aí eu respondi para ele, mas assim, com tanta força que eu acho que o universo me ouviu. Eu falei, eu quero sim ensinar, mas eu quero ensinar pessoas que querem aprender. Eu quero ensinar pessoas inteligentes, porque a pessoa que não quer aprender não é inteligente. E essa história ficou tão forte que meu irmão diz até hoje que eu sou professora na USP graças a ele, porque eu falei tão forte para o universo que eu queria ensinar, não que na USP todo mundo quer aprender, tá? Mas tem uma chance grande das pessoas terem mais desejo por esse aprender. Então as coisas começaram por aí. E aí quando eu falei isso, eu pensei, falei, então, para eu fazer isso, eu tenho que trilhar um caminho diferente do caminho que a minha família inteira faz. E aí eu comecei a ficar ali pensando e elaborando estratégia. E aí eu falei, bom, eu quero continuar estudando. A universidade pública mais fácil para mim lá em Frutal era Uberlândia. Não era tão perto, mas era Uberlândia. Lá não tinha nenhum ensino público. E aí eu comecei a traçar estratégia para eu ir para Uberlândia. Sem ninguém saber, é claro. Descobri que pelo caminho da minha mãe eu nunca iria, então eu tinha que convencer o meu pai. Tá? E aí estudava muito para poder conseguir fazer isso. E fui para Uberlândia e fiz a minha graduação na UF, de 83 a 86. Depois, lá na UF, eu conheci o professor Sérgio Schneider, que nos deixou agora esses dias. E o professor Sérgio Schneider foi quem me indicou a professora Maria Carolina Monardi, aqui no ICMC, e ele falou assim, olha, você quer trabalhar com IA? É a Carolina. Então, foi ele que me abriu o olhar para o ICMC. Aí eu fiz o meu mestrado aqui de 87 a 90, fiz doutorado aqui também em engenharia mecânica de 90 a 93 e fiz um pós-doc de 95 a 96. Então, assim, em termos de trajetória acadêmica foi essa, e a trajetória acadêmica é a que eu conheço para trazer a total independência, em especial para mim, mulher daquela família, daquele tamanho. Então, minha independência veio pela minha construção de história acadêmica. E nesse período, né, tem várias coisas, que acontecem. Lá, quando eu fazia graduação, eu tive a grande virada, que foi um dia que numa sala de aula, o professor Victor Bojarczuk, que também não está mais aqui conosco, ele tinha chegado da Polônia, ele tinha passado as férias na Polônia e ele trouxe um MacBook. E aí, ele um dia na sala de aula falou assim, olha, eu estou estudando uma linguagem de programação lógica chamada Prolog, é de 5ª geração, mas esse negócio é muito chato, porque não basta pensar, tem que fazer a coisa funcionar. E falou assim, se tiver alguém aqui que queira estudar para me ajudar a fazer isso funcionar, em casa, segunda e quarta à noite, eu levantei minha mão. E aí foi uma outra virada na minha vida, porque ele foi a pessoa que falou de inteligência artificial para mim. E ele disse assim, olha, Solange, um dia tem 2 palavras que junto vão mudar o mundo. Se você souber trabalhar com ela, você ajuda a mudar o mundo. Se você não souber, você é dominado pelo mundo. E falou de inteligência artificial. E isso foi em 85. Então, a minha história com a inteligência artificial começou lá nesse momento. Depois, quando eu fiz o mestrado,
eu encontrei, vamos dizer, que o meu primeiro modelo de profissional, de uma vida acadêmica sólida, com uma presença relevante e importante, com destaque como mulher, que foi a professora Carolina, que foi minha orientadora, aqui no ICMC. Depois, quando eu fui para o meu doutorado, eu trabalhei com o professor Henrique Rosenfeld, que é da Engenharia de Produção da USP, porque ele me convidou para levar a inteligência artificial para fazer um processo de uma fábrica integrada modelo, lá no NUMA, na USP. E aí, isso foi em 90. Em 91, teve um concurso na UFSCar, eu prestei, fiquei em segundo lugar. 2 meses depois, teve um na USP, eu prestei e passei em primeiro lugar. Então, desde 91, eu estou na USP. E foi nesse momento que eu entrei na USP, foi mais ou menos, eu não lembro a data exata, que a Graça chegou do doutorado, não foi, Graça? Foi, cheguei em 91, no comecinho. Exatamente, foi. E eu entrei na USP em agosto de 91. Então, ali eu já tinha algumas presenças de mulheres, que era o que eu buscava em termos de modelo, porque em termos de modelo, eu precisava aprender um pouco sobre uma mulher que constrói uma carreira. E isso foi muito legal para mim. Aí depois, quando eu fiz o pós-doc, estava nos Estados Unidos, foi na época que teve o evento, né, do AAA, em 95, no Canadá, que foi onde o Fayad publicou aquele artigo lá de KDD, falando sobre descoberta de conhecimento em dados. E aí, quando eu voltei em 96, eu já comecei a caminhar e trilhar aí por essa área. Mas, assim, nesse processo, então, em termos de vida acadêmica, então, entrei em 91, eu dividi aqui em 3 etapas. A primeira, onde eu trabalhei muito com sistemas especialistas, com aquisição de conhecimento. E aqui surgiu a primeira dificuldade. Então, quando a Graça fala aí de interação com as pessoas e tudo, aqui foi minha primeira grande dificuldade. A gente trabalhou um tempo grande com especialistas da Petrobras. E aí, como conversar com essas pessoas? Como tirar conhecimento dessas pessoas de forma leve, que ela não olhasse para você, não tivesse receio de você tomar o lugar dela? Então, aqui foi a primeira grande dificuldade que eu senti de lidar com as pessoas. Porque até então, bom, eu sabia lidar com família, porque fluía naquele jeito. Mas aqui não. E aí, então, esse foi o primeiro momento. Na segunda década da minha carreira, aqui de 2001 a 2011, eu fui convidada para ser assessora da Pró-Reitoria de Pós-Graduação da USP. E eu fui. Eu não era nem livre docente, tinha só doutorado. Eu me lembro que eu tive que ter uma permissão aí da congregação para ser presidente da CPG e fui para lá. E aí eu cheguei lá, foi o segundo momento que eu tive um grande impacto, que era assim, eu sei falar com quem é de computação, eu sei falar com quem é de matemática, mas eu não sei liderar pessoas de áreas diferentes das que eu conheço, porque a minha experiência de vida não era muito grande e a minha experiência familiar também não era muito grande. O meu acesso ao conhecimento tinha sido trilhado para eu conseguir os meus objetivos. Então, nesse período aqui, foi o período que eu senti mais dificuldade, porque na Pró-Reitoria a gente tinha lá 273 programas de pós-graduação, a USP tinha uma meta de levar esses programas que eram, na sua maioria, 4, 5 e 6 para frente. Eles queriam chegar no 6 e 7. E aí eu tinha que falar com os médicos, com os linguistas, com as pessoas que falam mandarim, com os psicólogos, e eu tinha que liderar esse pessoal, porque assim, ó, um programa de pós-graduação ele só evolui se existe uma conexão entre todas as pessoas que orientam naquele programa de pós-graduação em torno de um objetivo comum. Então, tinha que ajudar esse pessoal a traçar um objetivo de melhorar a nota, mas tinha que trazer as pessoas desse programa todos para esse objetivo. Então, observa que isso não é mais técnico.
Isso é questão de liderança. E como que você traz as pessoas para buscar algo que seja comum, mesmo que seja bom? Quantas dificuldades a gente tem, porque as pessoas não estão todas conectadas com aquele mesmo olhar. E aí, nesse momento, eu fui procurar a primeira formação fora da computação, fora da inteligência artificial. Aí aqui eu fiz uma formação, uma especialização de 1 ano de coordenação de equipe, onde eu estudei muito a linha do William Reich. O Reich foi lá um pesquisador que seguiu Freud, mas para uma outra abordagem, e o foco central dele era produtividade das pessoas. Ele começou a observar que as pessoas que tinham queixas semelhantes, reclamações semelhantes, tinham também comportamentos semelhantes, habilidades semelhantes. E ele começou a buscar essas habilidades nas pessoas. Então, eu fui estudar isso para buscar habilidade. Na realidade, eu não estava buscando habilidade nas outras pessoas, eu estava buscando as minhas habilidades, que eu não sabia ainda quais eram, para eu conseguir atingir os meus objetivos. Então, aí eu estudei bastante nesse período aqui, e mais no final dessa década, estudei um pouco aí de programação neurolinguística para poder unir o corpo com o cérebro aí para ajudar a fazer esses processos. E isso foi um grande diferencial para mim, porque eu fiquei quase uns 10 anos aí nessa vida de inda e vinda para São Paulo. Então, eu ficava 2 dias lá, ou 3 dias lá e 2 dias aqui. E aqui no começo dessa última década aqui, que eu marquei de 2011 a 2021, eu escolhi que eu não queria mais fazer nada de gestão. Então, eu voltei, eu fui entregando todos os cargos que eu tinha. Eu fiquei na pró-reitoria de pós-graduação, na de cultura e extensão, na própria reitoria. E aí eu fui entregando tudo e voltando de vez aqui para o que eu gostava de fazer e para o que eu queria fazer, que era fazer pesquisa. Então, aqui foi uma retomada muito grande. Mas, como nós estamos aqui, muitas mulheres, vou contar para vocês que neste período aqui, olha, de 91 a 2011, aqui vou pegar as 3 décadas. Eu também casei 3 vezes, tá? Então, acho que isso faz um pouco de diferença. E por que eu casei 3 vezes? Bom, primeiro porque eu acredito no amor, continuo acreditando no amor, tá? E segundo, que nem quando eu era criança, lá na fazenda, lá naquela família daquele todo mundo, eu achava que eu merecia ter o que todos tinham. Então, aqui as coisas também fluíram dessa forma. Nesse processo, eu também tive 2 filhos. Eu tenho uma filha, Nayara, que já vai fazer 35 anos, que mora lá no Pará. E o meu filho caçula, que fez 23 agora, dia 9/9, que ele nasceu 9/9 de 99, que faz agronomia lá na Federal de Santa Catarina. Então, tudo isso aconteceu comigo durante esse processo todo aqui, tá? E a pesquisa continuou. E aqui eu falei assim, bom, eu quero voltar para a pesquisa, eu quero voltar para as orientações, mas uma coisa que eu aprendi muito nessas formações fora da computação é entender os presentes que a vida dá. Tem alguns presentes que a gente ganha que eles são visíveis, e tem outros presentes que naquele momento que a gente ganha, a gente não percebe ele como presente, né? E depois, com o passar do tempo, você olha para isso e fala assim, nossa, que presente que foi esse aqui, tá? Que presente que foi em todos os sentidos. Aquele artigo não ser aceito, que eu consegui olhar para ele um pouco mais e evoluir na minha pesquisa, ou que presente que foi encontrar essa pessoa na minha vida, que presente que foi essa parceria, que presente que foi... Foi o maior diferencial que eu construí nesse processo, porque teve muitos presentes que naquele momento eu não achava que era bem um presente que aconteceu na minha vida, mas quando você olha para ele, você entende ele, você vê ele como presente, a vida fica mais suave, a vida fica mais leve, eu posso dizer que ela fica até mais humanizada, porque você deixa de brigar com aquelas questões, porque elas acontecem.
E eu acho que esse foi um dos grandes ganhos que eu tive quando eu fiz essa minha primeira formação, que foi lá no Cochicho das Águas, na Serra da Cantareira, olhar para a vida como um conjunto de presentes e olhar para a vida como um processo onde você sempre está escolhendo. E o futuro é uma construção sua. Então, saber que hoje eu estou nessa posição, ou estou isso, porque eu tomei uma decisão lá atrás, faz essa posição ficar mais leve. Porque a gente sai das posições de vítima na vida, onde a gente acha que aconteceu isso por conta daqui. Aconteceu isso. Você passa com uma vida sua. E nesse processo, a nossa vida acadêmica ela também fica mais fácil, porque a nossa vida acadêmica ela é totalmente feita de escolhas. É claro que são escolhas dentro de algumas possibilidades. Eu posso fazer isso ou aquilo, eu posso criar essa disciplina, ou eu posso propor esse projeto de pesquisa. E aí, quando eu olho, a proposta é minha. Então, o resultado, eu vou construir esse resultado. Eu vou buscar pessoas, eu escolho quem é o aluno de mestrado que eu quero orientar. Eu escolho o aluno de doutorado, eu escolho o aluno de iniciação científica. Eu formo ele se ele não tem as habilidades que eu preciso que ele tenha. Então, observa que na questão da vida acadêmica, ela é uma vida que a gente tem muita liberdade se a gente conseguir perceber essa liberdade. Porque ela flui em função desse processo, na minha visão. Então, aqui é um pouco aí da minha história, da minha vida acadêmica, mais a inteligência artificial. Lembrando que aqui, né, esse destaque aqui, foram as 2 décadas, os últimos 20 anos, aqui está em amarelo clarinho aqui em cima, foram os últimos 20 anos da minha vida, onde eu consegui perceber e praticar, para mim, em especial, esse olhar. E nessa linha de estudar Reich e tudo mais, o Reich ele olha para as pessoas. Então, ele identifica as pessoas, as habilidades das pessoas. E quando você começa a identificar isso, você começa a colocar junto pessoas que faz sentido trabalhar junto. Pessoas que vai fluir trabalhando junto, e aí você aumenta com isso a produtividade da pessoa, o nível de satisfação da pessoa, e o nosso também enquanto líder, né? Porque dos pontos muito importantes que eu aprendi nesse processo é que existem 2 coisas. Existem os processos e a gente faz gestão de processos. E existem as pessoas. As pessoas, você não faz gestão de pessoas, você lidera pessoas. Então, existe uma diferença grande entre os processos e as pessoas. E a gente não é treinado para liderar. A gente não é treinado para liderar. Alguns que têm algumas habilidades já mais desenvolvidas, eles lideram com mais facilidade. A gente evolui, a gente acredita na própria academia que a nossa evolução é pela nossa competência técnica. E muitas vezes a gente precisa mais do que uma competência técnica. E isso eu tive grandes oportunidades aqui em aprender um pouco disso. E aí, como eu estou fazendo uma mistura aí de coisas, né? Um pouco também porque eu ganhei um grande presente, eu conquistei um grande presente, ou eu fui conquistada por um grande presente nos últimos 20 anos da minha vida, que é o meu terceiro marido, ele diz que é o último, eu falo que ele tem que se comportar bem para ser o último também, que é o Anand Singh, que ele é de origem indiana e ele trabalha com consultoria humanizada. Então, ele também me ajudou muito a aprender algumas coisas, olhar para algumas coisas aí nesse processo. E aí, depois chegou a tal da liberdade profissional que eu chamei de verdadeira, hein? Porque ela chegou no dia 7 de junho de 2021, tá? Com o meu direito de me aposentar na USP. Mas naquele momento, não, foi muito bom, gente. Aqui, para quem não conhece, né, esse aqui é o prédio onde é a minha sala, que era o prédio da Sala da Graça também. A Graça trabalhou, eu trabalhava no mesmo andar que ela, porque ela chegou primeiro do que eu. E
essa liberdade profissional, ela foi muito impactante para mim também, porque ela me trouxe um olhar de seguinte, e aí, eu quero me aposentar agora? Tá? E aí eu trouxe algumas questões para mim. Eu estava no auge da minha carreira acadêmica, no super auge da minha carreira acadêmica, com uma alta produtividade em pesquisa, era bolsista de produtividade do CNPq, estava com uma equipe de orientando super legal. Eu tinha acabado de criar no ICMC um centro avançado para apoio à inovação e empreendedorismo, na gestão da crise. A gente tinha uma demanda muito grande por profissionais do mercado querendo se aproximar da universidade, buscando conhecimento em IA. Eu tinha essa habilidade, que eu tinha começado a desenvolver desde o meu doutorado. Então, estava com muitas consultorias. A ideia aí de criar o MBA em Inteligência Artificial e Big Data que a gente criou, a segunda turma está acontecendo agora. Temos aí agora 177 profissionais do mercado de trabalho fazendo esse MBA. Então, assim, onde você acaba tendo um impacto maior, porque você atinge mais pessoas e leva um pouco da IA de quem sabe, né? Porque hoje, se você pede para o tio Google, ele te dá 300 milhões de cursos de IA e 300 milhões de coisas de IA, né? E a gente aqui no departamento de computação tinha um grupo grande que conseguia fazer isso. E aí, nesse momento, eu fiz uma escolha por ficar mais um ciclo na academia. Não sei de quantos anos ele será, mas já é em total liberdade, porque se eu quiser amanhã não fazer mais parte, eu estou livre para não fazer mais parte, né? Então, essa sensação é muito legal. Mas eu continuei, eu resolvi manter. E para eu resolver manter, eu também não quero ficar por baixo, né? Porque se eu ficar por baixo, eu fico igual lá aos meus primos e continuava lá no meu processo. E eu continuo, então, hoje, trabalhando com dados textuais, que dos meus últimos 10 anos, ou seja, o objetivo central é a extração de conhecimento útil, né? E interessante a partir de dados, para apoiar algum processo de tomada de decisão. Todas as minhas pesquisas hoje envolvem texto, alguns com resultados direto para texto, outros com representações, outros para usar aquilo em alguma outra área de aplicação. Então, isso aqui é um processo que eu sigo desde que a gente publicou o livro lá de Sistemas Inteligentes, que faz um bom tempo, mas, ou seja, é sempre olhando para os dados, para a informação, para o conhecimento, até poder usar esse conhecimento aí de forma inteligente para apoiar algum processo de tomada de decisão. Essa continua sendo a minha linha de pesquisa, que é a minha linha de pesquisa atual, onde eu tenho conseguido os maiores resultados aqui. No momento, eu estou com 4 projetos de pesquisa com financiamento. Então, eu tenho um projeto de representações semanticamente enriquecidas aí, bem próximo, vamos dizer que seja o primo mais próximo desse grupo que está aqui, que é um projeto regular da FAPESP, que eu coordeno, que vai até o próximo ano. Faço parte do Centro para Inteligência Artificial, eu fui uma das 3 pessoas que trabalhou com a proposta desse centro. Eu fui indicada pelo ICMC, junto com o Fábio Cosma pela Politécnica e o Finger pelo IME, e a gente começou a traçar e delinear, e foi onde a gente submeteu esse projeto lá no edital FAPESP-IBM e fomos contemplados. Esse grupo hoje tem mais de 60 pesquisadores, fora os estudantes que estão vinculados. Com certeza aqui tem muitos de vocês que ou devem participar ou sabem como funciona. A gente tem um grupo, um desafio grande aí de IA para português, tá? Já estamos aí há 2 anos trabalhando nessa linha. Eu faço parte de um projeto também de aprendizagem de máquina para otimizar sistemas de gestão de relacionamento com o cliente e mídias sociais, que é uma parceria com a Universidade Federal do Oeste do Pará, que é um projeto que me leva agora para Santarém no domingo, para ficar lá por 15 dias. E sou pesquisadora principal de um projeto temático com a química de identificação de novos elementos, tá? A gente tem trabalhado com fungos, identificação, mapeamento de fungos em imagens para identificar quando surge um elemento novo, uma parceria nova. Para fazer tudo isso aqui, hoje,
a equipe, que é o que faz a diferença na minha vida, que são as pessoas, né? Então, a minha primeira equipe que está aqui desse lado, que é o Anand, meu marido, a Nayara, minha filha, e o Vitor, meu filho. E a minha equipe ICMC, né? Hoje eu tenho 2 pós-doc, está chegando mais uma aí no próximo mês, que é o Antônio, o Daniel e a Daniele. Os 3 têm bolsas da FAPESP. Já tinha orientado outros 6, supervisionado outros 6 pós-doc. Em termos de doutorandos, hoje eu tenho 5, mais um que está chegando aí também no próximo mês. Já orientei 16, então aqui já passa de 20. Minha meta era 20. Mestrandos já foram 30 orientados, hoje eu tenho só 1, os outros defenderam, então eu tenho focado mais em orientação aqui de doutorado. De especialização, eu tenho uns 10 alunos que orientam especialização, e de IC eu tenho 2 aqui nesses projetos, e mais os 4 bolsistas do Coral USP, que eu continuo pedindo bolsa para alunos que ajudam o pessoal do Coral. Minha contribuição para o Coral, o Coral aqui, Graça faz parte, é muito importante para mim, mas eu ainda não dei conta de cantar lá, porque pode não ser uma boa, mas eu fui uma das pessoas que batalhei para a gente ter esse coral, e eu continuo trabalhando para o coral até hoje, porque eu peço todos os bolsistas e faço relatório de todos esses bolsistas, então são os alunos que eu tenho. E como parte aí da minha equipe hoje, que faz uma grande diferença na minha vida, é o meu colega de trabalho, Ricardo Marcassini, que também hoje faz parte aqui da nossa equipe do ICMC e toda a equipe do ICMC. Então, é com esse pessoal aqui que eu dou conta de fazer as coisas que eu dou conta. Mas, com base em quê? O que me sustenta tudo isso? É isso aqui. É isso que eu sigo. Essa frase, ela foi muito impactante na minha vida na primeira vez que eu vi, que já faz uns 20 anos, tá? Que ele diz o seguinte, que de todas as criaturas da Terra, somente o ser humano pode mudar os seus padrões. Somente o homem é o arquiteto do seu destino. E mudando as nossas atitudes internas, né, da nossa mente, isso pode mudar os aspectos externos da nossa vida. Então, ou seja, somente o homem pode ir lá e construir qual o destino que ele quer, qual o caminho que ele quer para ele. E isso aqui foi uma conexão muito forte, porque isso aqui foi o que motivou, ou não motivou, mas foi o que eu fiz a minha vida inteira em termos de carreira. De escolher alguma coisa e construir um caminho para mim, mesmo que esse caminho fosse totalmente diferente do que eu fazia ou do que eu tinha naquele momento, do cenário que eu vivia naquele momento. E isso é muito interessante, porque quando você olha para isso, você tem a percepção de que o novo sempre vem, sempre tem espaço para o novo, porque é uma questão de escolha. Se é uma questão de escolha, ele sempre pode vir. E isso dá para a gente a ideia de uma nova consciência. E aí eu vou sugerir para vocês, depois que terminar isso aqui, a hora que você puder, ouça aí uma música bem antiga do Belchior, que fala Como Nossos Pais. E ele fala disso. Ele fala do novo, que o novo sempre vem. E ele fala dessa ideia de uma nova consciência. E é isso que faz as coisas acontecerem, é isso que faz, que permite que eu construa os meus caminhos. E para isso, eu uso muito esse princípio que é de construção de uma vida mais humanizada, que é olhar para os 4 elementos principais do que eu chamo de uma vida mais humanizada, que é os 4 elementos das ciências naturais. É olhar para o elemento terra, que dá para a gente a percepção de prosperidade. É olhar para o elemento água, que dá para a gente a percepção de felicidade. É olhar para o elemento ar, que dá para a gente a percepção de cultura, de formação. E
a liberdade, que é relacionada ao elemento fogo. E quando a gente olha para isso, dá para a gente fazer um plano, uma gestão de vida, considerando todas essas áreas da nossa vida. Então, a área que dá a percepção de prosperidade está muito ligada ao nosso plano físico, por isso que ela está vinculada ao elemento terra, que ele olha para 3 áreas da nossa vida: a nossa saúde, a nossa imagem pessoal, a nossa energia de vida, o nosso trabalho, o nosso dinheiro e os nossos recursos. É isso que, quando eu olho para isso, eu tenho uma percepção de uma pessoa próspera. Eu estou olhando para isso. Quando eu olho para a percepção de felicidade, que é o nosso plano emocional, aqui está tudo das pessoas. Então, são todos os relacionamentos. É você com você, é casal, relação, é familiar, é vida social, é amigo e é equipe. Então, quando a gente fica, às vezes, até meio triste, você pode fazer um olhar mais intenso aqui e verificar que, se eu investir aqui, é aqui que traz para mim a percepção de felicidade. O terceiro grupo é o plano mental, né? É aquele que a gente vive na vida acadêmica, né? O plano mental a gente vive o tempo inteiro. Estuda cada dia mais, se especializa cada dia mais, treinamento, cultura, as viagens que a gente faz como cultura. Então, a gente, vida acadêmica, vive demais aqui. Demais esse plano. E é esse plano que desequilibra a gente. E é por isso que a gente vive, às vezes, tantas dificuldades aqui, porque a gente desequilibra por conta disso. A gente esquece dos outros planos. E o quarto aqui é mais relacionado à espiritualidade, que é a nossa liberdade, que é a questão do ensinar, o legado, as filantropias que a gente desenvolve, o nosso desenvolvimento mais espiritual, eu comigo mesmo. E observa que é gestão de vida, então são processos. Mas se eu olho e programo e planejo a minha vida, considerando todos esses elementos, eu tenho muito mais chance de uma vida mais humanizada, porque eu não fico desequilibrada. E faz alguns anos que eu planejo todo ano, e eu sempre tenho um caderninho, tá? Que é o planejamento do ano, e eu planejo a minha vida considerando essas 4 dimensões, esses 4 planos. E eu acho que é isso que me permite essa vida mais, talvez mais leve, ou mais humanizada, que a Graça fala, porque eu sei da relevância de tudo isso, tá? Para essa nossa vida acadêmica em especial, para a gente sair do foco de ser só cultura, só estudo, só fazer, só projeto, só orientação. Não, quando você orienta, é aluno. Você está formando aquele aluno, não só história. Para contar isso para vocês aqui, eu agradeço, é claro, a vida, né? Aos meus pais, porque senão não estava aqui, nem seria eu. Aos meus irmãos, que me permitiram querer muito estudar e sair de casa. E construir uma trajetória. E um destaque que eu faço é a importância dos mentores e dos facilitadores. Então, assim, encontre pessoas importantes, tá? Quantas vezes eu encontrava a Graça pelo corredor, e às vezes algumas pessoas falam assim, a Graça é muito dura, e eu achava aquilo fenomenal, porque ela nunca punha a mão nas minhas costas se ela não estava discordando do que eu estava fazendo, do que eu estava pensando. Então, você precisa de pessoas verdadeiras na sua vida. Sabe, que você vai lá e você fala, é isso, entendeu? Converse sobre isso, para você construir a sua trajetória. E isso permite uma maior consciência, tanto da importância quanto dos nossos desafios aí, em especial das mulheres na academia e na sociedade. Para a gente conseguir implementar estratégias diferentes das que existem. Porque nós, mulheres, carregamos uma história de vida de muita dor. Porque hoje, no cenário que a gente vive, você fala assim, homens e mulheres têm quase os mesmos espaços. Tem, é verdade. Mas as nossas histórias são muito diferentes, porque o homem carrega das suas gerações passadas coisas muito relevantes. Vai lá, faz que você consegue. Você entendeu? Domina, faz as coisas acontecerem, vai lá
que ele tem uma gestão melhor, ele controla o dinheiro, ele faz as coisas. E nós, mulheres, carregamos uma história de vida de mulher de muito sofrimento, de muita dor, onde a mulher não tinha espaço, a mulher não podia fazer as coisas. E eu acredito que isso é o que faz a maior diferença hoje. Por que às vezes a gente demora a dar um passo, se a gente tem quase que os mesmos recursos que os homens? Porque a gente tem na nossa história de que a mulher tem que ir mais devagar, tem que ficar mais ali, e assim por diante. Então, esse olhar de que mais consciência da importância nossa nessa academia, da percepção das dificuldades, de entender que parte dessas dificuldades não são nossas, vem da história que a gente carrega aí dos nossos antepassados, né? Não estou falando de vida passada, não, gente. Estou falando de antepassados, né? De todas as dores e traumas que a gente veio até conquistar os espaços que hoje a gente conquistou. Não que a gente não precise melhorar esses espaços, mas até conquistar um pouco mais. E aí, eu deixo aqui como último slide uma fala aí do Beto Sicupira, que eu gosto muito dessa fala dele. Ele falou isso quando eles fizeram a proposta da Fundação Estudar, que ele diz que as pessoas valem pelo que elas são capazes de fazer e não por aquilo que elas conhecem. Algumas pessoas sabem tudo, mas não conseguem transformar isso em nada. E eu gosto muito dessa fala porque isso traz para a gente a responsabilidade da transformação, a responsabilidade da escolha consciente e da ação para transformar aquilo que a gente conhece. E tem tanto, mesmo nos dias de hoje, às vezes a gente quer estudar tanto antes de começar a fazer as coisas. Então, assim, comece a praticar, comece a transformar. Usa o que você sabe para transformar e busca o que você precisa como complemento para transformar. E eu não podia deixar, né, Graça, de fazer uma brincadeira aqui, que o conhecimento fala, né, aqui no grupo de língua natural, né, mas é a sabedoria que ouve, né, não adianta a gente falar se a gente não souber ouvir, né, e não deve ser à toa que a gente tem 2 ouvidos e só uma boca, né, então, para a gente ouvir até o que a gente fala mesmo, né? Ouvir os nossos sonhos, praticar os nossos sonhos, transformar os nossos sonhos em resultado, né? E para fechar essa conversa aqui, dizer que eu posso falar para vocês escolha fazer cada segundo da sua vida valer a pena. Você sabe fazer isso. Então, que seja fazendo o jardim da sua casa no sábado à tarde, que seja tomando café. Eu adoro tomar café. Quem tiver por São Carlos, quiser tomar café, tem muitos espaços super legais para tomar um café, conversar, olhar para as pessoas, entender as pessoas, porque quando a gente olha para as pessoas e entende aquela pessoa, a gente consegue um resultado totalmente diferente com aquela pessoa. E isso é uma das coisas que eu mais sinto falta na academia, porque às vezes a gente entra em alguns processos que eu tenho que publicar esse artigo, que eu tenho que orientar esse aluno, que eu tenho que ter um projeto com financiamento, e a gente deixa de olhar para as pessoas, a gente deixa de perceber as pessoas. E quantos colegas que também a gente deixa de perceber esse colega, que às vezes depois você olha para ele, você fica sabendo de alguma coisa e fala assim, poxa, como que eu não fiquei sabendo disso? Eu não fiquei sabendo disso porque eu não tive tempo de olhar para ele, porque eu não tive tempo de percebê-lo mesmo, porque a gente tem que praticar isso, então a gente tem que começar praticando isso com a gente, porque se a gente não praticar isso com a gente, não dá para praticar com o outro. Então, um pouco aí dos relatos, e aí o que eu pensei é deixar aberto para vocês me perguntarem qualquer coisa que vocês queiram, que possa ser respondido em público, assim, às 17h59. E estou aqui para bater um papo, alguém querendo conhecer o laboratório, conhecer mais os projetos, entre em contato comigo, eu deixei aqui todos os meus contatos e eu deixo esses slides aqui também com a Graça, se ela quiser
fazer uso aí, compartilhar alguma coisa com alguém. Eu preparei isso para vocês, então... Obrigada, Solange. Muito obrigada. A gente pode deixar no nosso site? Pode sim. Tá bom. Muito obrigada. Eu fiquei muito feliz. Eu vou parar aqui a apresentação para ficar mais leve. Tá bom. Eu acho assim que fiquei muito feliz com a sua apresentação, corresponde à minha expectativa, e eu penso assim, se basta que uma de nós, não precisa todas, mas que uma de nós perceba nos próximos dias algum presente oculto ou explícito que antes não tinha visto, pronto, você já ganhou, a sua apresentação já valeu a pena, não é? Basta só isso, né? Então, achei muito legal, muito obrigada. E você sabe que num grupo como o nosso, com essa característica, né, só de mulheres e tal, você sabe que o que as meninas sempre falam, o que a gente fala é da falta de... Não é da falta, é da busca de exemplos, né, de inspirações femininas para motivar mais mulheres para estar na ciência, para estar na nossa área, para fortalecer a área e fortalecer as mulheres, né? Então, eu acho que o seu relato vem ao encontro dessa expectativa de encontrar em você um exemplo de pesquisador, um exemplo de... Você é líder naquilo que você faz, então é uma maneira da gente ver, de não nos vitimizar como mulheres, mas ver que há muitas mulheres exemplares de liderança e tal, e que nos motivam, né? Que motivam outras mulheres, outras meninas. Bom, enfim, muito obrigada. E aí eu deixo aberto para as colegas falarem o que quiserem. Mas a gente não vai bater palma, não? Certeza. Obrigada. Eu queria fazer um comentário aqui também, posso? Né? A gente não essa versão do Meet sem mãozinha me deixa louca, né? Eu sou louca para falar e não tenho a mãozinha para levantar. Eu ia falar isso. Tenta no chat aí, vão se inscrevendo, sei lá. Eu vou tirar uma foto, porque assim, eu tô com 2 telas, se eu fizer um print vai ficar muito pequena, então vai lá. Eu vou fazer uma selfie aqui com vocês, tá? Depois também dá para tirar um print aqui da tela, acho que vai ficar legal. Mas assim, primeiro, obrigada, né, Solange? Eu fiz parte um pouco dessa trajetória aí, de 2001 a 2007, eu estava no CMC, peguei sua época de coordenação de pós, aí eu fui pro meu primeiro congresso foi contigo, lá em Porto de Galinhas, né? E realmente eu sou testemunha de falar desse tratamento que a Solange tem diferenciado, isso de olhar no olho da pessoa, ela sempre fez, né? Então é assim, é legal de mostrar pra gente um exemplo de como lidar com as pessoas. Isso é legal. Mas eu queria provocar um pouquinho, né, Solange? Assim, porque quando a gente faz uma apresentação sobre vida, a gente gosta de colocar as histórias de sucesso, claro, né? De mostrar a sua trajetória, que é uma linda trajetória. E eu queria que você relatasse pra gente, o que puder nesse horário, né, às 6h03 da tarde, um medo, uma dúvida, um momento em que você se deparou com aquilo e falou assim, eu não quero isso para mim, profissionalmente, claro, né? Ou eu acho que eu não vou dar conta, ou alguma coisa assim. Teve esse momento? Muitos. Eu imagino que sim, né? Imagino que sim. E aí, para compartilhar com a gente, como que você conseguiu sair? Porque a gente encara isso o tempo todo na nossa vida, como mulher e como profissional, né? Eu acho que o primeiro momento não foi nem na vida acadêmica, Helena. Foi quando eu estava no meio daquele tanto de gente da família lá, e eu falava assim, será que eu vou dar conta? Será que se eu sair daqui, eu vou dar conta de construir uma trajetória, porque era totalmente diferente do que eu tinha lá. Lá, as minhas primas, todas, quando elas terminavam o 3º colegial, elas já tinham com quem casasse, entendeu? E a maioria delas estão casadas até hoje com o primeiro marido, e a grande maioria numa situação bem, assim, não agradável para mim. Então, meu primeiro desafio foi esse.
E junto com isso, né, tinha uma outra história. Em casa nós éramos em 4, 3 homens. E para os meus irmãos, que eram um pouco mais novos que eu, era assim, para que estudar? Que é isso, você entendeu? Ainda mais mulher, vai estudar para quê? Então, eu tive muito medo de não dar conta. Mas não era por eles, não. Era por mim, sabe? De falar assim, eu fiz tudo isso e eu não dei conta. Então, minha primeira barreira aí de enfrentar foi essa. E ela não foi pequena, porque nem a minha mãe acreditava que eu era capaz de fazer isso. Hoje não, hoje eu tenho uma relação super diferente com a minha mãe. Faz 20 anos que o universo deu um presente para ela, que ela ficar semi-acamada e perder a memória, e hoje a gente todos cuida dela e ela aceita isso, você entendeu? Que foi um grande presente para ela. Mas foram momentos de muita indecisão e de como fazer. Depois eu fiz graduação, eu fiz minha graduação em 3 anos e meio, matemática, foi um pouco diferente, tá? Eu fiz em 3 anos e meio, mas 2 colegas fez em 4 e o resto fez em 5 e 60% não concluiu. Aí lá foi o primeiro momento que eu falei, não, eu consigo, né? Eu dei conta, então tudo bem. Mas aí vinha o outro desafio. Dar conta de fazer uma graduação era uma coisa. Dar conta de ir para a USP, uma fulaninha que nasceu lá na fazenda, no município de Comendador Gomes, que estudou naquele puxadinho, entendeu? E para a USP, que negócio é esse? Não sabia se eu dava conta. E aí entrou a relevância do Schneider, mas assim, se ele não tivesse sido muito pontual comigo, Helena, talvez eu tivesse... Solange, ele fez o mesmo comigo. Schneider também foi meu professor na UFO, e quando eu falei que eu queria fazer mestrado em inteligência artificial, ele falou, então você vai para a USP, na Graça Nunes, que tinha feito iniciação científica com ele, né, Graça? Não. Aí foi meu grande professor na graduação, não buscar, meu orientador. Então, tá vendo? Schneider ligou, assim, todas nós. E ele foi muito importante, porque ele foi quem me ajudou a encontrar coragem para ir. Entendeu? Ele me ajudou muito. E ele era uma pessoa que olhava no olho também, né? Exatamente. Então, esse contato com as pessoas... E aí, por isso que eu acho que é tão relevante você fazer esse contato com a pessoa e olhar no olho. Porque lá, naquele momento, eu me lembro exatamente, a gente estava conversando num banquinho lá na UFO, e ele olhou lá no fundo do meu olho, mas parece que ele arrancou de mim aquela coisa do medo, sabe? Falou para mim, olha, vai, você fez até aqui, você formou em 3 anos e meio, você fez um curso de compiladores comigo, eu tinha feito compiladores com ele, fiz um compilador de Pascal em Prolog, foi o maior fenômeno da minha vida, foi fazer um compilador de Pascal em Prolog. E aquela confiança ali me ajudou a enfrentar. Depois eu vim para a USP. Bom, na USP a gente tem muitos desafios, né? É um ambiente fenomenal para a nossa evolução, porque tem desafio a todo minuto, a todo momento. E é uma área onde os nossos alunos, a maioria meninos, né? Mas eu tive a felicidade de a gente estar num departamento onde a gente tinha um equilíbrio muito grande em homens e mulheres. E a gente tinha mulheres muito fortes. A gente sempre teve mulheres muito fortes no departamento. E eu acho que isso foi, assim, muito importante. Não que as coisas não acontecessem. Aí, quando eu fui para São Paulo, para a reitoria, foi meu grande desafio. Ali eu chorei muito. Muito, não foi pouco, não. Ali foi muito. Porque ali era jogo pesado, sabe? Porque a Solange era o braço direito da pró-reitora de pós-graduação, na época, que era uma mulher, que já era uma coisa rara de estar lá entre os pró-reitores, uma mulher. Depois ela virou reitora, né? Virou, né? Virou reitora. E você imagina, num ambiente como o da reitoria da USP, só aqueles caras catedráticos, né? Sérios. Eu faço ideia como é que eles olhavam para as mulheres ali. E era muito, porque naquela época, era mais de 20 anos atrás, né? Então, eles olhavam para mim como uma menina. E eles falavam para mim como se eu fosse uma menina, sabe? Como se uma menina não pensasse. Mas eu já tinha 40 anos, né? Mas dentro da história ali.
e tudo mais, tinha quase 40 anos. E aí foi, depois de muitas noites de choro, de muitos desafios, de muitas conversas com muitas pessoas, e assim, ali o ambiente era hostil, muito hostil. Mas era um hostil não declarado, né? Que é o pior. Sabe aquela coisinha assim, ai, queridinha, vê isso pra mim, sabe? Como se fosse secretária da pessoa. Essas coisas assim que vocês, não preciso ficar falando aqui, porque vocês sabem todas como que é isso. Ali foi o meu maior desafio, que ali foi onde eu fui buscar essa formação complementar. Eu falei assim, bom, então eu tenho que ser boa demais, porque eu tenho que reverter tudo isso em resultado. E aí, quando você busca uma habilidade nova, porque a gente chega aos lugares, a determinados lugares, com as habilidades que a gente tem, mas às vezes para a gente evoluir, a gente precisa construir uma habilidade nova. Então, isso que é sempre uma busca que eu tenho. Às vezes eu preciso de buscar habilidade externa nova que me impulsiona para aquele momento. E ali foi onde eu fui e eu fiz todo esse processo e essa formação para aprender a lidar, para aprender a transformar aquele insulto em uma brincadeira e tirar proveito daquilo a meu favor. Então foi assim que eu venci os 10 anos de USP. Passei por muitos lugares na USP e assim, ali os presentes foram grandes, tá? A maioria, quase todos, só invisível, tá? Só depois que eu descobri eles. Mas eles foram grandes, tá, Helena? E aí, quando eu voltei, que eu queria gestão zero, aí foi um outro grande desafio. Porque, assim, eu não tinha parado de produzir, mas eu estava caindo a minha produtividade. E aí eu tinha que recuperar, porque na USP é uma universidade de pesquisa, eu tinha que recuperar a minha capacidade de fazer pesquisa, de conseguir dinheiro, de ter projeto aprovado e tudo mais, ter bolsa de produtividade de novo para poder conseguir ter o tal do respeito enquanto pesquisadora de sucesso. Então, assim, os desafios foram vários, mas foram muitos mesmo. Muitos. Mas, assim, junto com isso, teve os desafios de descasar, de casar de novo, de ter filho, de criar filho sozinho e tudo mais. Mas, assim, uma das coisas que eu tenho comigo é que se eu quero alguma coisa para mim, quem tem que batalhar por isso sou eu. Então, eu vou ter que encontrar um caminho. E eu vivo buscando caminhos, tá? Cada dia é uma nova ponte construída e o que foi, passou. Entendeu? Fica como aprendizado. Tem um caderninho que eu uso, Helena. Eu gosto dos caderninhos, né? Que são os sucessos e os aprendizados. Então, eu acho que tudo que acontece pra gente, ou é um sucesso, que deu tudo certo, ou você tem que tirar um aprendizado daquilo, porque senão vai acontecer de novo você tentar aprender, você, entendeu? Então, eu anoto que é para não correr o risco de perder e ter que viver aquilo de novo. Então, anoto os meus sucessos e aprendizado. Eu faço isso todo mês, tá? Boa dica, vou pegar para mim. Obrigada, viu, Solange? Meninas, fiquem à vontade para fazer suas perguntas aí. Ô Solange, também fiquei super impressionada com a fala, achei super bonita assim, a trajetória e as coisas todas. Mas eu queria também puxar um pouco a coisa, porque eu acho que uma das coisas que me incomoda são as pessoas que sobreviveram à academia, que nem a gente, e depois falam que os espaços são do mesmo tamanho, que estão lá para a gente. E não estão, né? Eu acho que uma das coisas que me levou muito mais tempo para aprender é que só porque as mulheres no Brasil votam desde 1930, não significa que existem mulheres fazendo tanta política quanto deviam ter. Uhum. Só porque os salários, às vezes, começam do mesmo tamanho, pelo menos nas instituições onde as coisas são mais estabelecidas, né, que tem aquelas tabelas, né, professor assistente, idade tal, não sei o que, doutorado tal, a mesma coisa. Enquanto que, na verdade, sabe, essas coisas são todas contra a gente. Então, assim, eu estou achando super interessante as suas estratégias para lidar com isso, né? Porque, como você está falando, esses presentes, uma grande parte deles são desses presentes ocultos que viram aprendizado, que não viram sucesso. Exatamente. Debatendo.
O Valéria, e isso é muito assim, porque eu vejo muito essa questão nossa, que, assim, alguns direitos nós conquistamos, né? Mas não significa que você tem aquele direito, que aquilo é mais fácil, né? Porque hoje, eu senti muito isso na época que eu estava lá na reitoria e tudo mais, e depois, como pesquisadora, eu continuo sentindo, que é assim, olha, até a gente, se a gente não tomar cuidado, a gente dá mais valor para o homem do que para a gente. Verdade. Você entendeu? Até a gente. Aí quando isso acontece, você se pega nisso e fala, opa, Solange, peraí, o que está acontecendo aqui? Você entendeu? Como que está seu amor próprio, minha filha? Porque assim, tem coisas que você precisa de muito amor próprio para você dar conta de sobreviver àquele processo. Não necessariamente resolver, mas você dá conta de sobreviver àquele processo. Então, eu vejo essas coisas assim, exatamente dessa forma. E muita coisa, Valéria. Assim, por exemplo, olha, no próprio ICMC, né? A gente completou 50 anos de unidade agora, a gente teve a primeira diretora mulher agora. Primeira diretora mulher, completando 50 anos. Então, muitas vezes, Valéria, a gente mesmo não acredita na gente para a gente ir em frente. Em outros momentos, eu acho que a mulher, ela faz... Talvez ela não foi tão acostumada com o poder, pensando em gerações passadas, quanto os homens. E talvez a gente precisa de menos poder do que os homens. Ou talvez a gente se contente com menos poder do que os homens. Tá? Por quê? Porque se você olha para as gerações de mulheres da sua história, com certeza essa geração de mulheres foi muito mais sofrida em termos dessas habilidades do que a geração de homens. Sim, e na verdade as pessoas são apagadas, né? As mulheres são apagadas das histórias. Exato, porque lá atrás, se você pensa, não precisa muito, 2 gerações para trás, qual era o espaço que tinha a tua avó perante o teu avô? Então, hoje, a gente tem um cenário um pouco diferente, porque a gente tem algumas coisas que foram definidas, mas a gente ainda carrega no nosso DNA, tá? Essas questões. E muitas vezes, se você não ficar atenta, se você sair no automático, você sai fazendo muito menos do que você pode fazer por conta dessas histórias que a gente carrega. Também acho. Não significa, Valéria, que as coisas para mim sempre foram fáceis, não. Não foram, tá? Desde pequena, desde conseguir sair para estudar. Foi, assim, uma dificuldade monstruosa. Foi uma conquista, assim, violenta. Então, as coisas não foram fáceis, mas talvez uma das coisas, assim, que eu aprendi muito com meu pai, que não teve estudo, mas é uma felicidade ter sido filha dele, nesses aspectos. O meu pai olhava muito nos olhos das pessoas. Ele conversava muito com as pessoas. Lá naquela época eu tinha isso, ele era um dos grandes líderes da família na época. Então ele fazia as coisas, as pessoas quando tinham dificuldade falavam com ele, mas falava com ele porque ele tinha uma boa escuta. Tá? E ele não tinha medo de falar as coisas que ele falava. Então, assim, na minha trajetória, tem alguns colegas que acham que eu sou meio brava, que não sei o quê. Eu não acho que eu sou brava, assim, entendeu? Só que o que eu tenho para falar, eu vou falar, eu vou me posicionar. Então, eu acho que essa é uma das diferenças, sabe? E eu vou me posicionar independente do sexo que vem na frente, porque eu sou uma pesquisadora, eu sou uma profissional, eu sou uma docente USP, por escolha. Independente de que eu carregue aqui, eu nasci mulher e eu sou mulher e o outro é homem, você entendeu? Tem uns casos que eu até brinco. Esses dias mesmo aconteceu uma cena no corredor do Instituto que às vezes você passa por ela e depois você fala assim, não, isso não tem nada. Não, mas isso tem sim. Nossa, olha como ela como que é? Como ela combina em tudo, como ela é arrumadinha, olha, o colar dela é vermelho, o sapato dela é vermelho, não sei das quantas. Eu falei,
Por que você está falando isso? Você acha que porque eu sou pesquisadora eu tenho que andar largada, ou de moletom, ou de não sei o quê? Então, assim, eu respondi a brincadeira no mesmo tom que ela veio. E não acho que a brincadeira foi feita por maldade. É simplesmente porque está no DNA. Entendeu? E aí eu falo assim, eu posso escolher, ou não falo nada, eu deixo falar, coitado, tá no DNA. Não, tá no DNA, mas eu posso dar um sinal para ele de que ele pode fazer um comentário. Você sabe que eu conheço pessoas que são bastante refratárias a essa ideia de fazer grupo de mulheres para isso, para aquilo, porque acha que se a gente quer igualdade mesmo, então a gente não deve se colocar numa posição de inferioridade e, portanto, ignorar esse tipo de... Vocês me entenderam, né? É uma maneira de ver e tal. Mas eu acho que a gente está longe, e atualmente cada vez mais longe, de um ambiente de normalidade, de achar que, por ser mulher, eu me considero vítima. Não, todos os sinais estão aí, mostrando para a gente como que a mulher ainda é vista na nossa sociedade, né? Brasileira, né? Uhum. É impressionante, e está piorando. Para mim é sensível como a coisa está piorando. Hoje se mata mais mulheres. Por mais lei que você tem, por mais que você prenda os caras, não sei o quê, como você fala assim, tem a lei, você vai me prender? Não tem importância, eu mato assim mesmo. E mata mulher, mata filho, mata tudo. Gente, é um horror. E essas brincadeiras, como ela está bonita hoje, vindo de um colega, que você sabe, tudo bem, você pode achar que é meu amigo, tem um elogio, tal. Muitas vezes não é. Muitas vezes isso é cultural, é aquela cultural, coisa da normalidade do homem mexer com a mulher. Por que a gente não fala para um colega, você está bonitão hoje, hein? Pois é, Graça, você sabe que eu falo agora, hein? Falo, olha aí, hein? Que bom partido você agora, hein? E eles ficam super sem graças, porque eles fazem isso com a gente o tempo inteiro, você entendeu? Mas não é sempre que você pode falar isso, porque você não tem a liberdade para falar isso. Claro. Eles aquele olhar, pode não ter a liberdade, mas aquele olhar, a mulher sente. E eles não entendem isso, né? Eles não entendem que, mas o cara não fez nada. Ele só olhou. Mas a gente sabe o que é aquele olhar. A gente sabe, né? Exato. Então, tem muito, nós temos muito que conquistar ainda. Gente, Solange, eu vou encerrar, querida, porque as pessoas têm, os seus compromissos estão indo embora, né, para não esvaziar demais. Queria agradecer novamente às colegas e a você. E você será sempre bem-vinda se quiser participar do nosso grupo, se quiser nos visitar, viu? Legal. Obrigada, Graça. Eu acho que sim. Para mim foi um presente, não foi oculto esse não, tá? Foi um presente mesmo, porque eu tive que ir lá na minha história tentar organizar algumas coisas para fazer e dizer que não são fáceis as coisas. A vida de uma mulher na academia, ela é um desafio. Mas, assim, você pode olhar para o desafio e deixar ele te vencer, ou você pode olhar para o desafio e escolher estar firme ali nele. E talvez a minha história seja uma história dessas que eu tive força para ir escolhendo vencer os desafios, tá? Parabéns, Solange. Meninas, até a próxima. Eu estou organizando vários convites, tá? Tá. Tchau, gente. Obrigada, Solange. Tchau. Adoramos, Solange. Obrigada. Tchau, meninas. Gente. Obrigada pela presença. Tchau, obrigada. Obrigada, Graça. Até mais, gente. Tchau.